Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com o Primeira Tela, sempre trazendo um assunto importante, interessante. Nesta edição, a gente vai falar sobre a eleição dos conselhos tutelares do estado do Maranhão. Todos sabem, né, que teve em todo o Brasil essa eleição, aconteceu em todo o Brasil essa eleição. São dezenas, centenas de conselhos tutelares, várias pessoas sendo escolhidas para esse cargo. A gente vai compreender o que é esse cargo. A gente vai conversar hoje com o promotor de justiça, Márcio Tadeu, eu e Paulo Pellegrini, e você, a partir de agora, aqui no programa Primeira Tela. Como dissemos aqui, o promotor de justiça, Márcio Tadeu, né, trazendo aqui a informação. Nesta edição, a gente traz o titular da primeira promotoria de justiça da infância e juventude de São Luís, Márcio Tadeu Silva Marques. Promotor, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui no Primeira Tela. Olá, Paulo. Olá, Adalberto. Olá aos nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente porque a importância dessa pauta é presente, é urgente e necessária, né? A eleição de ontem é mais uma afirmação do princípio democrático, o que é indispensável depois de 8 de janeiro. Maravilha. Antes da gente iniciar, a gente sempre lembra aqui as pessoas que acompanham a gente pelo YouTube. Se você está aqui, dê uma curtida, acompanhe a gente também, né? Siga a gente, ligue aí o sininho para ser notificado quando a gente tiver em alguma transmissão, quando a gente trouxer aqui sempre uma entrevista, né? É a forma que vocês têm de apoiar a gente, seguindo lá, né? Enfim, fazendo aí a nossa entourage, digamos assim, onde a gente estiver, quando a gente estiver aqui, para você estar também acompanhando a gente. Se não quiser acompanhar aqui pelo YouTube, a gente faz todas as terças-feiras ou dias, né, alternativos à nossa live. Se não quiser no YouTube, a gente tem esse material também posteriormente nos canais de áudio, nos tocadores de áudio, os principais, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify, Deezer, entre outros. Você pode acompanhar a gente também. Lembrando que nesses perfis também curta, compartilhe, siga a gente, classifique. É muito importante você fazer essa classificação lá, né? Então a gente sobe também num rankingzinho, ajuda a gente, é a forma que a gente ganha, né? Digamos assim, é a satisfação, claro, e a ajuda de todos vocês aqui, porque a gente faz isso, esse trabalho todo aqui para trazer informações para vocês, para você que acompanha a gente, ou para vocês, né, que estão aqui com a gente, e pode fazer o comentário também, pode participar aqui pelo YouTube. Bom, promotor, o senhor já está há alguns anos aqui à frente dessa promotoria, que é uma das mais importantes, né? Primeira promotoria de justiça da infância e juventude de São Luís, promotor Márcio Tadeu. E eu queria que o senhor desse uma breve introdução, né, de como vem sendo esse trabalho da promotoria nesses últimos anos, enfim, quais as observações que você tem a fazer nesse trabalho, né, que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público especificamente sobre a promotoria. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. O trabalho do Ministério Público na área da infância e da juventude é um trabalho que ele tem várias frentes. Por exemplo, aqui em São Luís, nós temos 2 promotorias de justiça que a gente chama que são promotorias de proteção, que tratam dos direitos difusos, coletivos, de crianças e adolescentes. A primeira e a segunda, eu sou titular da primeira, o colega Dr. Rosalvo Filho é titular da segunda. Nós temos promotorias que tratam do ato infracional, né, que é aquela prática de uma conduta que é descrita como crime ou contravenção. E aí a gente tem dois promotores na área do reconhecimento da ação socioeducativa, né, Dr. Gonzaga, doutora Fernanda Helena.
temos um colega na execução socioeducativa, ou seja, aqueles adolescentes que foram sentenciados à perda da liberdade por a prática desses atos infracionais, são acompanhados, né, pelo doutor Cavalcante, colega promotor de justiça, e temos 2 promotorias criminais que tratam de crimes contra a criança, além de um promotor no juizado, primeiro juizado criminal, que é o juizado especial de crimes de menor potencial ofensivo contra a criança e adolescente. Então, aí a gente tem, respectivamente, na promotoria de crimes, os colegas, a doutora Alana e o doutor Arnoldo, e o doutor Cláudio Frazão, no primeiro juizado. Ou seja, só aí dá para a gente perceber que, quando a gente trata de infância, a gente vai tratar de diversos aspectos, né, da vida em sociedade. E isso acontece porque, no nosso país, a gente tem uma doutrina que é chamada doutrina da proteção integral, que ela foi constitucionalizada, ela está diretamente em 2 artigos da Constituição, 227 e 228, e transversalmente no artigo 226, que é o que trata dos direitos da família, da proteção à família. Isso quer dizer o seguinte, que durante a Assembleia Nacional Constituinte, foi a sociedade civil, por movimentos organizados como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que construiu essa visibilidade para a questão da infância e juventude. Historicamente, a infância e juventude, a adolescência, né, eles são conceitos históricos, são conceitos culturais. A puberdade é uma fase biológica, fisiológica, mas a infância, a adolescência, eles são conceitos culturais históricos e são plurais, né? Você não pode falar de uma única adolescência, de uma única infância, porque de acordo com as identidades, você tem demandas específicas. Por exemplo, a infância, a adolescência urbana, né, em São Luís, não é necessariamente igual à infância, à adolescência rural na nossa cidade, quilombola no nosso estado, né, cigana, indígena. E dentro desses cortes, a questão da infância e adolescência negra, a infância e adolescência LGBTQIA+. Então, a Constituição ela nos trouxe essa visibilidade para os direitos das infâncias e das adolescências. E a proteção integral, no texto da Constituição, o que é? É você garantir, você, Estado, poder público, governo, você, sociedade, empresas, escolas, igrejas, você, família, você garantir com prioridade absoluta todos os direitos para todas essas infâncias. E isso é uma coisa muito importante, porque quando você reconhece que crianças e adolescentes têm direito, elas deixam de ser um objeto da atuação dos seus pais e passam a ser tutores, guardiães, né, professores, pessoas que têm sobre elas autoridade, e passam a ser sujeitos de direitos. E são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Mas proteção integral não é só promover esses direitos. Proteção integral é também prevenir ameaça. Veja bem, o texto constitucional ele é muito impactante nesse ponto. Não é só prevenir a violação dos direitos, mas é prevenir até mesmo a ameaça. Então, gera uma obrigação para essa família, para a sociedade, para as igrejas, para as escolas, para os clubes de futebol, para todos os entes sociais. E, novamente, para a família, uma atuação positiva e preventiva simultânea. Não é uma sucessiva à outra, mas simultânea, tudo ao mesmo tempo agora. E o Ministério Público, nessa perspectiva, ele tem uma atuação muito importante, porque ele não só ele é autorizado pela lei, a gente chama, ele tem a legitimidade processual para substituir dentro do processo, pedindo em nome dessa criança ou adolescente, independente até mesmo da vontade dos seus pais, pelos seus direitos, porque em alguns momentos se contrapõe o direito dos pais com o direito das crianças. E em alguns momentos você precisa fazer prevalecer o chamado interesse superior da criança. Por exemplo, numa situação
em que há um abuso sexual incestuogênico, um abuso sexual pelos próprios pais em relação aos filhos. É preciso afastar esses pais, é preciso responsabilizar esses pais, é preciso garantir que esses pais continuem patrocinando, né, a subsistência dessa criança. É preciso destituir o poder familiar, a autoridade de pai para essa criança, para que ela possa ser colocada sob a guarda, tutela, até mesmo a adoção de alguém que vá respeitá-la e amá-la e ajudá-la no seu desenvolvimento. O Ministério Público, ele também trabalha principalmente nas questões coletivas e difusas dos direitos da criança e do adolescente. Então, quando nós nos posicionamos, por exemplo, aí eu já peço licença para adiantar, nesse processo de ontem, de domingo, perdão, de 1º de outubro, da votação para os conselhos tutelares, exigindo que a prefeitura garantisse 100% da frota de ônibus no domingo, porque há essa prática da redução aos domingos, é para quê? É para garantir o direito da sociedade de exercer, pelo voto direto e secreto, a escolha de quem vai ser a porta de entrada do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, que é o Conselho Tutelar. Vocês me permitem só mais um pouco aqui nessa fala inicial. Existe um ditado que alguns atribuem aos povos originários, outros atribuem à ancestralidade africana, mas nas duas vertentes é sempre a mesma fala. Ele diz o seguinte: é preciso toda uma aldeia para tomar conta de uma criança, né? Isso nos remete ao quê? Nos remete a uma responsabilidade que é individual e é coletiva da sociedade de formar essa proteção, de garantir esse desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Até porque o ser humano, ele precisa desse desenvolvimento integral, dessa proteção. Porque se você percebe, a maioria dos animais, ao nascer, eles já conseguem se colocar de pé, se colocar numa posição até de fuga e de se aproximar, né? Nós, mamíferos do úbere materno, procurarmos a sobrevivência. O ser humano não. O ser humano, ele é muito frágil no seu nascimento. Ele precisa do cuidado. Ele não sobrevive sem o cuidado, né? Por isso que o processo evolutivo, ele traz algumas soluções até hormonais para fazer com que a mãe ela tenha essa disposição para amamentação, ela gera papéis sociais no processo de evolução, no primeiro momento, para poder proteger essa criança, garantir alimentação e segurança. Então, o Conselho Tutelar, sendo essa aldeia, ele é, vamos dizer, a representação dessas pessoas, né? É por isso que é um processo de escolha em que há um voto, né? Para que as pessoas legitimem esse grupo, né, de cidadãos, esses 5 cidadãos, cidadãs, e possa deles exigir essa responsabilidade. Por isso a importância tamanha dessa forma de escolha, não ser um concurso público, não ser uma indicação, não ser um cargo de comissão, porque há a necessidade dessa vinculação entre a sociedade, entre a comunidade e quem é escolhido. Promotor, trazendo aqui algumas informações, pelo menos iniciais, né, que a gente não pegou ainda as finais. O Maranhão aí ele tem, né, 5.073.862 eleitores e eleitoras, né, aptos a votar. E uma coisa que ficou notória foi o aumento da participação. Acho que foi um movimento também que o Maranhão acompanhou em todo o país. Foi registrado aí esse aumento dessa participação. Aumentou bastante. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha que motivou esse aumento de participação, já que foi constatado também, ficou constatada a participação ali até de vereadores no meio desse processo, influenciando de alguma maneira, enfim, fazendo campanha até, enfim, vereadores envolvidos nesse processo, em uma indicação, né, clara de algum tipo de politização
né, dessa eleição, em busca de cargos, enfim, aliás, ocupar espaços, né, só que de maneira política, né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre esses últimos acontecimentos, né, especificamente nessa eleição, que estão trazendo aí alguns aspectos de diferente, né? Inclusive também de uma participação em termos de campanha também, de evangélicos, enfim, estariam aí também entrando de cabeça, mergulharam de cabeça nessa eleição. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre esses aspectos recentes dessa eleição que aconteceu no último domingo e que tem traços aí não só locais, parece que são movimentos nacionais. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso, por favor. Obrigado. Vamos entender uma coisa. O Conselho Tutelar, ele surgiu como uma instituição, como um órgão de proteção, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, é de 90. Na redação original do Estatuto, inclusive, o processo de escolha deveria ser presidido pelo juiz eleitoral. Houve, à época, uma ação direta de inconstitucionalidade, porque alegou-se que só podia ser chamado de eleição aquilo que a Constituição assim dizia. E, antes do julgamento dessa ADIM, houve uma modificação colocando a presidência do processo de escolha no colegiado, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão paritário, ele é composto metade pela sociedade civil, metade pelo poder público, o que também reflete a história do princípio democrático, porque o sistema de garantia de direito, ou seja, essa articulação da família, do poder público, do governo, da sociedade, nos termos da Constituição, parágrafo 7º do artigo 227, ele tem que estar, segundo as diretrizes do artigo 204, também da Constituição, que fala da descentralização político-administrativa e da participação popular. Por isso exatamente, que o Conselho Tutelar é um órgão exclusivamente municipal, a gente não tem Conselho Tutelar estadual ou federal. A única exceção são dos conselhos distritais do Distrito Federal e da ilha de Fernando de Noronha, que é um distrito do estado de Pernambuco. Mas ele é um órgão estritamente municipal. Isso por quê? Porque a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente é uma política municipalista, né? Municipalizada por determinação não só desse texto constitucional, como do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no 88.5. E por que eu estou fazendo esse resgate? Porque, desde sempre, então, a vocação do Conselho Tutelar é uma vocação de interesse local. Essa é uma expressão que está na Constituição para dar a competência, inclusive legislativa, dos municípios para esse tipo de matéria. Então, o Conselho Tutelar é uma instituição que é a porta de entrada do sistema de garantia, então ele tem que estar muito próximo da comunidade, né? Tem que estar muito próximo dessa criança, do adolescente, no seu lugar de domicílio. Então, por isso, a escolha de ser um órgão municipal. E sendo um órgão municipal, é muito lógico que ele interesse, pela sua proximidade, aqueles que são os gestores, né, do município. A segunda grande novidade que a gente teve em relação a isso, depois de ter substituído a presidência do processo do juiz eleitoral, da Justiça Eleitoral, para a própria comunidade, pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança, foi a possibilidade das eleições ilimitadas. Também na redação original, a pessoa só podia se candidatar a um cargo e a uma recondução, passando pelo processo de escolha, passando pela votação. E a gente também não tinha, logo nos anos iniciais do Conselho Tutelar, essa definição, esse consenso de que essa escolha tinha que ser pelo voto universal, ou seja, todas as pessoas que pudessem votar. Ele não é um voto obrigatório, você não leva multa se não votar, mas ele é um voto universal. A gente chegou a ter em alguns lugares no Brasil, no Maranhão inclusive,
eleições indiretas, logo nos primeiros anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem elegia indiretamente era o Conselho Municipal, porque ele era o órgão de representação. Mas ficou já assente, ficou ajustado na interpretação, inclusive constitucional, a partir desse parágrafo 7 do 227 do 204, que esse voto é um voto universal, ou seja, todos os eleitores inscritos até eles podem, do ano, né, eles podem votar querendo. Então, a gente teve essa eleição ilimitada. Quando a gente passou a ter essa eleição ilimitada, a gente passou a ter, vamos perceber aí, a possibilidade de pessoas se, eu não vou usar a expressão perenizar, mas se eles se manterem num período maior na função, né, de conselheiro tutelar. Isso, somado ao aumento do tempo do mandato, inicialmente ele era de 3 anos, agora ele é de 4 anos, e com a nacionalização, a unificação nacional da data da votação para a escolha dos conselheiros tutelares, isso deu uma dimensão e uma visibilidade para a ocupação da função pública de conselheiro tutelar inédita no nosso país. O conselho tutelar já é inédito no plano global, né? Essa estrutura, dessa forma, só existe no Brasil. E nacionalmente, com a unificação dessa data, a gente está passando pela terceira vez essa data nacional unificada, ela é importante por conta disso, né? A gente tem uma unificação de mandatos, a gente tem uma visibilidade maior, a gente tem uma forma de controlar, inclusive, a forma, a maneira de como os municípios que são os responsáveis por isso, eles podem tentar ter uma forma de desenvolver esse processo de escolha, essa votação mais uniforme. E esse ano foi muito importante a sensibilidade do Tribunal Superior Eleitoral, que, embora não presida, embora não tenha isso no seu orçamento, mas houve uma decisão da mais alta cúpula da Justiça Eleitoral de apoiar os municípios que quisessem esse apoio, não só fornecendo as listas de eleitores, porque quando você não tem a lista de eleitor oficial, você precisaria fazer o cadastro, que foi o que aconteceu em alguns lugares ainda, né? Salvo engano, em Belo Horizonte, eles adotaram esse esquema, e isso atrasou em demasiado a votação, porque a pessoa tinha que entrar em 2 filas, uma para se cadastrar, levando um comprovante de interesse, para depois de cadastrado ir para outra fila para fazer a votação, e o que provocou filas enormes, desistências na votação, o que não é bom para o processo. E no TRE do Maranhão também, aí é preciso que se reconheça o Ministério Público, na pessoa do coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, o colega Gleudson Malheiros, e diversos outros atores, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, a sociedade civil, por entidades como, por exemplo, a Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, a Sétima, e outros atores sociais, né? Eles fizeram esse diálogo com a Corte Eleitoral Maranhense, e foi a votação em que houve a maior adesão dos municípios. Quer dizer, a Justiça Eleitoral ela disponibilizou, mas os municípios é que disseram. Foram disponibilizadas, segundo dados do nosso centro de apoio, 1.617 urnas eletrônicas para 163 municípios. Se a gente considerar que são 217, foi uma cobertura de votação de urna eletrônica muito elevada, nunca existente antes na história desse processo de escolha, né? Você já disse que a gente teve mais de 5 milhões de eleitores, né, votando, ou melhor, são 5 milhões de eleitores votando, e a gente teve 4.337.796
que estavam aptos a votarem na urna eletrônica e 736.066 aptos à urna de lona, né? E o que a gente observa também é que não só essa facilidade do voto, as pessoas já sabem que o voto na urna eletrônica é mais rápido, então já não é uma eleição obrigatória, né? Se é um voto que ele pode ficar menos tempo na fila, pode sair para suas atividades de família, né, comunitárias, de lazer, nesse domingo, porque a eleição é sempre no domingo, a escolha é sempre no domingo, a votação é sempre no domingo, eu acho que isso foi um dos facilitadores. Mas há outros elementos também. É preciso que a gente reconheça que houve uma atenção da mídia também superior a outros anos. Existia uma disposição maior do governo federal de fazer essa divulgação, né? Houve até uma recomendação do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, no sentido de garantir, de provocar os municípios para que até fizessem a gratuidade do transporte no dia da votação, e aqueles que não pudessem fazer a gratuidade, que mantivesse o mesmo nível da frota. Mas há uma questão bem específica, que é estrutural. Nós temos, no texto da lei, a data da votação para o ano seguinte da eleição presidencial. Ok. Só que o ano seguinte da eleição presidencial é o ano que antecede a eleição municipal. Então, isso tem levado já alguns a chamarem a votação de conselho tutelar como uma prévia da eleição municipal, principalmente no campo do legislativo. É inevitável que, muitas vezes, essas pessoas que são eleitas, elas se representem como lideranças comunitárias, e não é raro também como lideranças de tendências partidárias, eleitorais, cabos eleitorais. Então, o fato do nosso processo de votação ser no ano anterior, né, da eleição municipal, em que elegemos vereadores e o prefeito, parece que chama a atenção para isso. Como se fosse um demarcar de território, né? Tem gente vereadores que apoiam numa tentativa, candidatos a conselho tutelar, numa tentativa de já demarcar esse território eleitoral, né? Então, a área X, eu tenho a obrigação de apoiar o candidato vencedor para que ele também possa fazer esse retorno. Então, é uma questão estrutural. O fato da gente ter a eleição vizinha, né, na véspera, digamos assim, da eleição municipal, leva quase que naturalmente os políticos a terem essa postura. E há também aqueles candidatos a conselho tutelar que têm uma votação tão expressiva. Esse ano aqui em São Luís a gente teve conselheiros eleitos com votação superior a 1.000 votos. E se você for ver, existem candidatos, existem vereadores, de acordo com a situação, estão na Câmara com votação próxima a isso. Isso leva alguns desses conselheiros tutelares a vislumbrar, ao vislumbre da possibilidade de acessar a Câmara de Vereadores. Então, isso é um outro ponto que me parece que contribuiu para esse número mais elevado de eleitores. E, finalmente, o que você apontou é um comprometimento de entidades sociais, como, por exemplo, as igrejas evangélicas. Isso está muito evidente, não só aqui em São Luís, no Maranhão, mas no plano nacional. Elas se voltaram à escolha de seus candidatos e fizeram apoio. Isso, assim como também esse apoio dos políticos, tem que ser algo muito bem equacionado, Adalberto, Paulo, para que não signifique um abuso, né? Um abuso de poder político, um abuso de poder religioso, um abuso de poder econômico. Porque toda vez que você faz essa desequiparação, você fere o processo democrático.
Esse é o novo desafio desse processo de escolha de conselheiros tutelares. Promotor, Adalberto, saudações. Tentar envolver dois assuntos, não só para dar tempo para o promotor discorrer. Primeiro, em relação ao formato da eleição, como já foi colocado, são mais de 5 milhões de eleitores aptos só no Maranhão. Então, eu realmente não conhecia essa dinâmica. Eu pressuponho, então, que é um número que é o mesmo número de eleitores aptos a votar nas eleições majoritárias, ou seja, a votação ela é ligada ao fato de ter título de eleitor. Eu queria entender como funciona isso. E em relação aos elegíveis, existe algum critério, algum requisito para que um cidadão de uma comunidade, de um bairro, aqui no São Luís, por exemplo, foram 10 áreas, se eu não me falha a memória, em que tivemos eleições para conselho tutelar, quais seriam os requisitos para que o cidadão possa se candidatar, levando em conta que é uma área, né, que é uma atividade que vai lidar com um tema muito sensível da sociedade, que é a questão da infância e da adolescência. Então, imagino que deva ter algum tipo de requisito. Imagino. Aí o promotor vai nos explicar como funciona essa questão da eleição, de quem pode ser eleito, quem pode se candidatar. E ainda dentro também dessa questão política, que o Adalberto levantou primeiro e o promotor ele completou, a gente percebendo aqui os discursos, inclusive na Assembleia Legislativa, dos deputados, alguns celebrando essa maior adesão, de forma geral, das pessoas à eleição do Conselho Tutelar, sabendo que boa parte dessa adesão também se deu por um combustível político, por algum tipo de incentivo de igrejas, de partidos, e outros discursos, tentando atribuir a uma suposta vitória, né, da ala mais conservadora. Eu vi, por exemplo, a deputada Mical Damasceno comemorando que houve municípios em que os 5 conselheiros eleitos são pastores, irmãos, enfim, sujeitos ativos, né, da Igreja Evangélica, e, ao mesmo tempo, também deputados da esquerda lamentando, inclusive alguns, vi isso no Twitter, questionando por que a eleição não se dava também por nomeação por concurso público, como o promotor acabou de dizer, que isso foi pensado, mas não é para ser assim, levando em conta que é um instrumento da sociedade. Então, a gente percebe o jogo de interesses e a minha pergunta uma das preocupações desses atores políticos nesse jogo de interesses é uma suposta ideologização de crianças e adolescentes. Ou seja, parece que depois dessa bipolaridade absurda que o país vive de 10 anos para cá, desde as manifestações de 2013, houve uma cisão completa entre conservadores e progressistas, e as duas partes assumidamente se comportando como tal, que nós já vivemos épocas em que apenas a esquerda se comportava assumidamente como tal, e todo o restante era a direita. Agora a direita se diz direita mesmo, sou de direita, sou conservador, assumidamente. Então houve uma cisão mais oficial, mais institucionalizada entre esses dois polos ideológicos, essas duas correntes de pensamento. E aí a preocupação que se dá é sobre uma suposta possibilidade de ideologização das crianças a partir dos conselhos tutelares. Isso é possível? Isso é real? Que mecanismos o Conselho Tutelar ou os conselhos tutelares em todo o país poderiam ter para influenciar ideologicamente, né, dogmatizar crianças e adolescentes para que elas virem conservadoras ou progressistas em suas vidas? Isso seria um mito ou isso é real na sua visão de promotor? É possível que isso ocorra? E aí, quais seriam as medidas possíveis para que, se isso não for desejável, se for a hipótese de não for desejável, pudesse ser algum tipo de ajuste nessas eleições para que o Conselho Tutelar possa se manter num nível, ideologicamente falando, um pouco mais equidistante, ou seja, que cuide de fato dos interesses da criança e do adolescente e não da política em cima dos dois. Qual a sua visão sobre esse assunto? Paulo, muito obrigado pela pergunta, muito interessante. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar é que, embora o nome de Deus esteja no preâmbulo da nossa Constituição, o Estado, o governo, é laico. O que isso quer dizer? Quer dizer que, independente da minha crença, que é uma esfera muito pessoal, individual, íntima de cada um de nós, quando eu assumo um cargo público,
eu tenho que agir de acordo com o Estado democrático de direito, ou seja, o meu parâmetro deixa de ser a minha convicção pessoal, a minha convicção filosófica, religiosa, e passa a ser a da norma da lei. O Conselho Tutelar, a gente já falou, ele foi uma jabuticaba brasileira, foi criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para dar a efetividade àquela descentralização político-administrativa e participação popular, que são diretrizes da forma de atender os interesses de crianças e adolescentes pelo texto da Constituição. É uma repartição, é uma repartição. É uma repartição que tem alguns princípios, entre eles o princípio da colegialidade. O Conselho Tutelar, ele recebe as demandas, ele percebe as necessidades daqueles interesses de crianças e adolescentes, a falta da vaga na escola, a falta da vacinação, uma situação de violência, uma necessidade de incluir uma família nos benefícios, nos serviços socioassistenciais, por exemplo, e ele leva isso a debate no colegiado, eles votam e tomam medidas que estão previstas na lei, né? Não é algo que sai da cabeça desse colegiado. As medidas para proteção em relação à criança e adolescente estão previstas lá no artigo 18b, no artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente, e, mais recentemente, na Lei Henri Borel, na Lei 13.431. E em relação aos seus pais, também do 18b e do artigo 129 do Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, a atuação do Conselho Tutelar é uma atuação regrada, limitada pela determinação legal, né? E também é preciso que se diga que o Conselho Tutelar ele faz parte de um sistema, então existe mesmo mecanismo de freio e contrapeso aí. A decisão do Conselho Tutelar, por exemplo, é uma deliberação, porque é uma decisão do colegiado, o princípio da colegialidade é o que dá autoridade para a decisão do Conselho Tutelar, ele pode aplicar sem pedir para que outra autoridade permita isso. Quer dizer, só quem pode aplicar uma medida de proteção é o Conselho Tutelar pelo voto da maioria dos seus integrantes ou o juiz. E isso é o que está na lei. Então, mas se existe uma extrapolação, né, se o Conselho Tutelar desborda, se ele faz mais do que ele devia fazer e faz fora da lei, isso pode ser corrigido pela autoridade judicial, né, por provocação do interessado, o próprio pai, a própria criança representada pelo seu representante legal, se não é o pai, ou, novamente, o Ministério Público. Então, existe essa possibilidade de controle da atividade. Essa questão, eu acho que é importante, porque, por vezes, dependendo do ator, a gente toma uma posição. Lembro, por exemplo, da questão do que se autodenominou do movimento da escola sem partido, né? O que dizia esse movimento? Que nas escolas, os profissionais de educação estavam conduzindo as crianças para pautas que eram contrárias aos seus interesses, né? E aí fala de questões que precisam ser bem entendidas para não serem fatores de restrição dos direitos e até de discriminação, falta de ideologia de gênero, entre outras questões. E o que a gente observa? É que, via de regra, esse temor, né, que leva essas pessoas à composição desse movimento da escola sem partido, não é necessariamente algo concreto que a gente observa no dia a dia, né? Então, talvez, nesse momento, porque houve essa maior participação das igrejas de uma maneira declarada, isso já sempre existiu. A própria Igreja Católica também, pelas suas pastorais, apoiava, às vezes, clubes de mães, associações de bairro. Isso faz parte do jogo democrático. O que não é parte do jogo democrático é você tentar utilizar
a repartição pública, que é o Conselho Tutelar, esse colegiado representante da sociedade, para interesses que não sejam os da criança. E esse é o ponto central, né? A gente tem que deixar de ter uma postura adultocêntrica, ou seja, focado no interesse do adulto, e focar, passar a perceber como superior o interesse dessa criança, adolescente, que é essa pessoa em condição especial de desenvolvimento. Então, acho que é um movimento, esse movimento de apoiamento de determinados candidatos por ideologia, por convicção, é um movimento que é próprio do processo democrático. Ele não pode, entretanto, significar uma forma abusiva de participação, né? Ou seja, não pode haver um condicionamento do poder econômico, do poder político ou do poder religioso que fira a legitimidade de quem é escolhido, mas ainda que isso venha a acontecer, há mecanismos para isso ser corrigido. Por exemplo, aqui em São Luís são 10, você disse, são 10 conselhos tutelares. A Constituição do Estado do Maranhão foi a primeira, e eu acho que ainda é a única, que estabeleceu no texto da lei maior do Estado uma proporção que o CONANDA já tinha estabelecido, que é de um conselho para cada grupo de 100 mil habitantes. São Luís tem um pouquinho mais do que 1 milhão, então são 10 conselhos tutelares. São Luís tem, dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o órgão que preside a votação que escolhe, também tem um órgão chamado lá Comissão Corregedora Permanente dos Conselheiros Tutelares. Então, aquele conselheiro tutelar, aquela conselheira tutelar que age fora da lei, que age de maneira antiética, ele pode perder até mesmo o mandato, democraticamente eleito. E isso porque, aí, respondendo mais diretamente uma pergunta do Paulo, quais são os critérios para ser conselheiro tutelar? Existem 3 critérios que valem para o país todo, porque estão estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei nacional. Mas, como eu já falei antes, o Conselho Tutelar é um órgão municipal, então, cada município pode, dentro da razoabilidade, acrescentar alguns outros critérios. Quais são os 3 critérios nacionais? Ter 21 anos, que tem que ter 21 anos na data da posse, morar no território, né? E aí o principal, que é ter a sua idoneidade moral. O que é idoneidade moral? É muito mais do que não ser condenado, né? Porque às vezes você ainda não foi condenado num processo criminal ou num processo de improbidade, mas você já levanta uma situação que pode caracterizar essa idoneidade e você vai ter a cassação do registro da sua candidatura. Ou durante o processo, se você teve uma conduta vedada, uma conduta proibida, ou mesmo depois de eleito, empossado, nomeado, isso também pode acontecer. É exatamente o que está acontecendo nesse processo, mais uma vez. A gente teve algumas candidaturas impugnadas, inclusive o abuso de poder econômico, político, religioso. Essas reclamações foram levadas à comissão especial, que é uma comissão dentro do Conselho Municipal que operacionaliza, que executa o processo de escolha. Esses candidatos que foram afastados tiveram o direito de recurso à plenária do Conselho de Direitos, isso foi feito. Em alguns casos, a decisão foi mantida, em outros casos, a decisão não foi mantida. Nos casos em que foi mantida, houve até mesmo a judicialização, ou seja, esses candidatos, dentro do espaço democrático, buscaram o judiciário, alguns obtiveram o liminar, outros não, e concorreram aqueles, né? Concorreram na condição de subjúdice. O processo continua, e se os argumentos que eles apresentaram à justiça não se confirmarem, serão cassados novamente, né? Então, mesmo que alguém hoje tenha praticado uma conduta que esteja sendo questionada, mas o processo ainda não tenha sido concluído, essa pessoa pode ser eliminada, né? Pode perder o mandato.
Por quê? Porque se considera que a conduta vedada, a inidoneidade moral não pode ser só no momento da inscrição ou só no momento da votação. A idoneidade moral, né, esse freio ético para a ação do conselheiro tutelar, obrigando-o a agir na forma da lei, ela tem que ser durante todo o mandato, e até mesmo depois dele, porque se você pratica uma conduta depois dele, pode ser considerado como inidônea, quando você for novamente tentar uma candidatura, isso pode ser sacado e impedida essa sua pretensão. Então, esses são os 3 critérios nacionais: 21 anos, a residência e a idoneidade moral. Há municípios que acrescentam, por exemplo, o grau de instrução. O Conselho Tutelar ele não é um órgão técnico, ele não é um órgão científico, ele é um órgão político. Político no sentido de deliberar sobre a política de atendimento, não político eleitoral, não político partidário, né? A pessoa física, o conselheiro, na sua intimidade, ele pode ter até sua filiação partidária, né? Ele não pode trazer o partido para dentro do conselho, ele não pode trazer a igreja para dentro do conselho, ele não pode trazer, vamos dizer, a empresa que ele trabalha para dentro do conselho, né? Enquanto conselheiro, no mandato de conselheiro, o único compromisso que ele tem que ter é a proteção integral de direitos da criança e do adolescente, mesmo que isso vá ferir, por exemplo, a igreja que ele frequenta, né? Então, escolaridade, alguns outros critérios podem ser acrescentados pela lei municipal, mas desde que isso seja razoável. Exigir, por exemplo, carteira nacional de habilitação não é razoável, a justiça já disse. Ele é candidato a conselheiro, não a motorista. O motorista tem que ser parte da equipe para facilitar o trabalho. Promotor, nesse sentido, inclusive tem algumas recomendações aí, pedidos para o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, né, se manifestar de alguma maneira por conta dessa investida, digamos assim, principalmente de segmentos evangélicos no meio desse processo. O senhor acredita que isso deva ir à frente de alguma maneira ou alguma coisa possa impedir que esses conselheiros aí que foram tiveram essa votação, eles tomem posse? Enfim, alguma maneira, algum tipo de reação em relação a isso, ou isso vai ser levado de uma maneira mais natural, enfim, como parte do processo e que tende a se naturalizar, digamos assim? O Ministério Público Federal ele fez uma recomendação ao CONANDA nesse sentido que você abordou, e fez já agora a véspera da votação. Eu acho que o processo de escolha, cada vez mais, desde a unificação da data, ele vem crescendo de importância e de significado. E nessa condição, os interesses se avolumam, né? Eles crescem. Eu acho que o maior controle sobre essa possibilidade de ter ideologização, né, do processo, de partidarização do processo, é o controle social. Sempre vai haver quem tente manipular, vamos dizer, a função para interesses outros que não, insisto, o interesse superior da criança e adolescente. O que a gente tem que fazer? E por que é importante continuar, na minha opinião, como forma de provimento da função pública de conselho tutelar, esse processo de votação? Porque é preciso até que se diga, não é um processo eleitoral porque não é só o voto. Para ser candidato, essa pessoa ela fez a inscrição, apresentou documentos, passou por aqui em São Luís, passou em vários outros municípios, passou por um curso de formação, fez prova, teve que ter um número mínimo de acertos na prova para poder ir adiante. Aqui em São Luís também tem avaliação psicológica para saber se ele está apto ou inapto para a atividade. E só então ele é reconhecido como candidato. Dentro do processo também existe a figura dos disseminadores, dos mediadores, né, que levam a informação da campanha adiante.
O que eu acho que a gente precisa aprimorar, né, dentro desse processo é na questão normativa. Hoje, esse processo, que cresceu muito, ele é normatizado basicamente por uma resolução, que é a resolução 231 do CONANDA. E o CONANDA pode normatizar isso? Pode, de maneira genérica, né? Mas cada município também pode acrescentar a lei municipal, a resolução do Conselho Municipal. Então, a gente tem aí uma possibilidade de uma miríade, de uma pluralidade de normas, que em algum momento elas podem ser conflitantes, e pior do que serem conflitantes, elas podem ser omissivas em relação a alguns aspectos. Então, acho que agora o grande desafio é aperfeiçoar a norma, ou seja, a gente precisa acrescentar no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente alguns dispositivos para poder tratar de alguns aspectos que são repetidos já, que a gente pôde observar. A questão da do necessário apoio da Justiça Eleitoral a toda a cidade que assim precisar, né? É preciso que isso esteja no orçamento da Justiça Eleitoral, é preciso que a Justiça Eleitoral esteja ainda mais disponível para que a gente possa ter, por exemplo, aqui no Maranhão, nos 217 municípios, essa participação da urna eletrônica, né? É preciso que a gente tenha normas nacionais dizendo o que é proibido. A boca de urna é proibida, o transporte irregular é proibido. Por quê? Porque isso está dito lá na resolução, mas pode ter alguma norma municipal que, de alguma maneira, contrarie essa proibição, né? Como não é um processo eleitoral, não existe crime eleitoral, então a gente não pode fazer o flagrante do crime eleitoral, né? Levar, conduzir a delegacia, lavrar o flagrante, ter o processo criminal eleitoral. Então, a gente precisa reforçar o poder de polícia administrativa da prefeitura para que ela possa fazer da apreensão a aplicação de outras sanções, além da cassação do registro, como a multa, por exemplo, né, no sentido de melhor disciplinar isso e evitar essa disparidade, o uso do poder político, econômico e religioso. Eu acho que esse é o grande desafio. O refinamento, né, da questão do conselho, de quem vai compor esse conselho, de se ele vai ser ideológico ou não, isso é consequência do sufrágio, que é um direito estruturante da cidadania. Quanto mais as pessoas entenderem qual é o papel do conselho tutelar, mais elas vão ser exigentes em relação a quem eles vão colocar lá. Hoje, eu estou colocando um irmão de igreja, um companheiro de partido, o meu empregador, né? E eu tenho que ver por que essas pessoas estão querendo ir para o conselho. Elas estão querendo para defender os interesses próprios de adultos ou para defender os interesses de crianças? Porque os interesses de crianças não são aqueles que eu acho que são aqueles que estão dispostos na lei, na Constituição, na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e em outros tratados internacionais que o Brasil é signatário, como aqueles que proíbem o trabalho infantil, inclusive o trabalho doméstico infantil. Então, é preciso que a gente esteja atento a isso. Eu diria isso, então. A gente tem um desafio hoje normativo, né, de aprimorar a lei, de fazer uma lei nacional dentro do ECA, disciplinando o que pode e o que não pode e punindo aqueles que exercem condutas abusivas, política, econômica, exatamente. Doutor, para a gente encerrar, acho que o tempo vai esgotar. Dentre as diversas atribuições do Conselho Tutelar, quais aqui no Maranhão são as mais recorrentes, ou seja, em que casos o Conselho mais é exigido a atuar, e se existe um caso, não um caso de pessoa, não, mas um tipo de caso que o Conselho tem que ter mais atenção, que é muito comum, que ocorre bastante, quais seriam assim, as prioridades, digamos assim, de ação para esses conselheiros, levando em conta assim, né, que são 5 conselheiros que tomam conta, vamos chamar assim, de uma atribuição de infância e adolescente que envolve milhares de pessoas, né? O que é mais comum e quais seriam assim as prioridades que esses conselhos devem atuar? Infelizmente, Paulo, são os casos de violência, né? De abuso, inclusive sexual. E isso é importante porque uma criança que é abusada sexualmente, existem pesquisas que mostram que são principalmente as crianças
as abusadas sexualmente, ela tem pouca possibilidade de se proteger a si mesma, né? Fazer uma autoproteção. Durante a pandemia, as crianças ficaram, essas que são abusadas, ficaram junto, principalmente com seus abusadores, porque muitos abusadores estão dentro da casa, são parentes, são pessoas próximas, como um vizinho, um padre, um padrinho, um professor que ainda está frequentando. Então, isso é muito difícil para essa criança fazer autoproteção. Então, a gente precisa fazer com que a denúncia chegue ao Conselho Tutelar, e isso é feito por notificação do sistema de saúde, do sistema de assistência social. É preciso que essa notícia chegue primeiro ao Conselho Tutelar, porque ele dispara vários movimentos para a polícia, para o MP, para a Justiça, para o CREAS, para o pronto de socorro, para a escola, né? Então, ele é importante nesse aspecto. Então, a incidência maior é da violência. Mas há outros casos. O trabalho infantil tem crescido por uma provocação do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência de Trabalho e Emprego no Maranhão, e casos relacionados ao acesso à educação, não só a matrícula, né, na creche, na educação infantil, mas também a garantia do tutor na escola para a pessoa que está no espectro do autismo, a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência sensorial, né, ou física, principalmente isso. E é bom lembrar que o Conselho Tutelar também tem uma função estruturante. Ele pode ajudar o executivo na composição do orçamento, porque se ele sabe que naquele bairro está faltando vaga na creche, ele tem que comunicar isso para que a cidade, o município se programe para criar mais vagas naquele bairro. Então, vai melhorando a oferta da política pública. Mas o mais importante é que o Conselho ele esteja aberto para identificar até demandas que ainda não existem hoje. A pandemia nos legou uma geração de crianças e adolescentes órfãos da Covid, né? Nunca na história da humanidade a gente teve tantas crianças e adolescentes ao mesmo tempo, pelo mesmo motivo, na situação de orfandade. Então, o Conselho Tutelar ele precisa ser dinâmico para entender as novas necessidades das novas gerações de crianças e adolescentes. Por isso que é importante essa periodicidade na escolha, para que a gente possa colocar lá pessoas que estão atentas a essas novas demandas e aptas a exigir esses direitos. O papel do Conselho Tutelar é de ser quem exige, não é de executar a política. Por isso que eles são a aldeia para tomar conta da criança. Maravilha, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, né? Aqui em primeira tela. Queria agradecer ao promotor Márcio Tadeu, promotor da primeira promotoria de justiça, melhor dizendo, da infância e juventude daqui de São Luís. O promotor Márcio Tadeu sempre atende a gente quando a gente precisa, né, promotor? Que continue assim, que retorne, né, para a gente conversar, trazer mais informações também sobre a atuação do próprio Ministério Público, lá da promotoria, né, e esses assuntos também relacionados à eleição, esse processo e esse trabalho, acima de tudo, que essas pessoas vão desenvolver agora no início, a partir de 2024, né? As coisas têm que se renovar, claro. Promotor, muito obrigado, a gente agradece mais uma vez aqui a sua presença e disponibilidade. Muito obrigado, Adalberto, Paulo, a vocês que criaram essa pauta tão importante aqui no dia de hoje. É preciso controlar a atuação dos conselhos tutelares nesse sentido, porque eles são um órgão democrático, eles não podem desbordar dessa democracia, né? E eles têm que ter o viés de focar no interesse da criança. Se a gente conseguir isso, a gente está cumprindo essa proteção integral. Eu continuo à disposição para outras oportunidades e parabenizo pela pauta, como eu já disse. Muito obrigado. Maravilha. Bom, a gente fica por aqui, volta na semana que vem com mais algum assunto interessante aqui para você, em primeira tela. A gente agradece mais uma vez, lembrando sempre que estamos além daqui do YouTube, aproveitando, né? Ligue o sininho,
curta a gente, compartilhe também, né, com amigos, enfim, esse assunto que é interessante e outros assuntos também você pode conferir na nossa grade lá no YouTube. Tem muita coisa, não só no YouTube, mas também nos tocadores de áudio, Google, Apple, Deezer, Amazon. Pode procurar a gente, curta, compartilhe também, dê a sua classificação também para a gente precisa disso, tá? Como incentivo também. A gente volta na semana que vem, mais uma vez aqui em primeira tela, a gente se vê novamente. Até lá!